Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa palestra de hoje. Vamos dar prosseguimento à aula de discipuladores. Hoje, as lições de número 3 e a lição de número 4, para a glória de Deus. Vamos orar? Deus amado, Deus poderoso, em Tua presença estamos, ó Pai, na noite desse dia. Gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida, na vida dos Teus filhos que já se encontram aqui, aqueles que porventura ainda estão a caminho, Senhor, traga-os em paz. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de bênção, Senhor. Nós fomos, voltamos e a Tua bênção estava sobre a nossa vida, está sobre a nossa vida, Pai. Que tudo que for declarado aqui nesta noite, que eu seja simplesmente um canal do Senhor, que seja para um crescimento nosso, Senhor, um crescimento espiritual, um crescimento, Senhor, em conhecimento da Tua palavra. Usa Teus filhos, ó Deus, é o nosso pedido a Ti nesta noite, como o Senhor tem feito com os outros pastores que já passaram por aqui, nós que estamos hoje e os que virão. Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Bom, gente, hoje foi me incumbido de, na verdade, a lição de número 3 e número 4 está atrasada, né? Ela era para ter sido dada na segunda semana, mas aí houve um problema de agenda para a gente aqui e, infelizmente, a gente não pôde estar no dia que deveria passar essas lições. Mas aprova o Senhor, né? Tudo cooperou para que a coisa acontecesse para hoje. Eu fico feliz que o Senhor tem trabalhado na vida do pastor Robson, tem trabalhado na vida do pastor Kleber, tem trabalhado na vida do pastor Nelson, e hoje não vai ser diferente conosco. Amém? Quem está gostando dessa lição, meus irmãos? Quem está gostando desta lição? Eu me sinto muito feliz e honrado por estar aqui hoje ministrando para os irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Tudo com embasamento bíblico. E eu convido os que estão presentes a se colocarem de pés. Vamos fazer a menção da palavra. Evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Somente 2 versículos, 19 e 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, somente 2 versículos, versículos 19 e versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar. A nós que estamos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui para falar da apostila do discipulador. E tem alguns assuntos que são inerentes a esse. E para isso eu gostaria ainda que os irmãos que estão aqui abram suas Bíblias, ou você que está em casa. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Mais um texto bíblico para a nossa referência nesta noite. E eu queria fazer essa introdução aqui, meus irmãos. Por quê? Porque vivemos em dias difíceis, dias que atropelam nossa agenda. Vocês viram que eu não consegui vir há 2 semanas atrás, mas o Senhor nos trouxe hoje. Estamos vivendo dia após dia, e algumas coisas às vezes engole, e eu vou falar bem assim, aberto para os irmãos, escrachado, né, como o pessoal costuma dizer, que muitas coisas acabam sobrepondo a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor. E eu estava meditando nisso, enquanto eu lia e estudava essas lições, e o Senhor me trouxe essa palavra, eu queria compartilhar com você. Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz assim: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Amém? Meus irmãos, aqui eu vou só nessa introdução, e isso vai estar gravado, isso vai ser uma bênção para nós. Por quê, irmãos? A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso vem acontecendo em nossos dias, tem se esfriado, muita coisa a fazer e poucos se dispondo a fazer. Eu faço parte de um corpo, irmãos. Os irmãos são meus irmãos. Eu quero ajudar os irmãos têm que ajudar a nós, os pastores, o pastor Samuel, porque essa obra, os irmãos concordam que não é do pastor Junei, não é do pastor Robson, não é do pastor Samuel, é do Senhor. E por muitas das vezes, irmãos, nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. Muitos hoje não querem abrir mão, talvez, alguma atribuição que substitua o trabalho que tem que ser feito na igreja, ou coloca como prioridade algumas diversões, algumas distrações. E quanto isso, irmãos, almas têm morrido, almas têm se perdido, está sendo perdido, às vezes dentro da casa do Senhor, e por muitas das vezes nós estamos inertes. E essa palavra veio ao meu coração porque quem se dedica ao Senhor, ele acha a sua vida. E não é uma vida terrena, uma vida eterna, Eu não estou dizendo que os irmãos não têm que trabalhar, tanto é que a prova disso foi de que 2 semanas atrás eu estava trabalhando, viajando e não consegui chegar aqui. Mas hoje eu fiz de tudo, irmãos, e Deus nos trouxe aqui nesta noite para poder compartilhar um pouquinho desta mensagem para os nossos corações. Precisamos fazer algo mais, irmãos. Precisamos incentivar aos nossos irmãos, precisamos trabalhar a mente, precisamos dar uma direção, porque se nós continuarmos assim, infelizmente, o que talvez eu e o irmão ou a irmã que está aqui nesta noite poderíamos fazer, às vezes por nossa inércia, por nossa falta de iniciativa, porque o Senhor ele já nos mandou fazer. Ide, nós não lemos lá no início da palavra, no início da palestra aqui nesta noite, vai, faz a obra, prega o Evangelho, mas por muitas das vezes nós nos calamos, ficamos paradinhos, às vezes ficamos dentro de casa, às vezes saímos para tantos lugares, e talvez uma alma que esteja precisando de uma palavra. E eu queria aqui abrir um parênteses numa experiência que Deus me deu essa semana, lá no meu trabalho. Eu estava numa cidadezinha chamada Guarará. Quem conhece aqui? Guarará. E eu eu estava atendendo um cliente, saí de dentro desse cliente, e um senhor apareceu do meu lado e falou assim: viver é muito bom, né, amor? Nunca me viu, irmãos. Nunca me viu. Como que é bom ver o sol raiando. Aí eu perguntei, é bênção de Deus. Nós estávamos em frente a uma igreja. Nos dizeres da igreja falava assim: Jesus Cristo é o Senhor. Aí quando ele falou isso e eu me deparei com a igreja, eu falei, de fato, tudo que está acontecendo em nossos dias, nós temos que agradecer o sol que se põe, o nosso fôlego de vida. Aí ele abriu a camisa e me mostrou um ponto de safena, é isso? Estava alto aqui, irmão, no peito dele, a gente via vibrando o peito dele. Só que ele puxou um cigarro e fumou na minha frente. Aí eu falei, rapaz, o Senhor te deu uma oportunidade. O Senhor te deu uma oportunidade, você está querendo jogar fora mais uma oportunidade que Deus te deu. Sabe, você tem que aceitar Jesus. Aí eu mostrei a plaquinha, olha, o único que pode, mesmo que não seja nessa terra, mas uma vida eterna Ele te garante. Então aceita Ele como o seu único e suficiente Salvador. Se eu quisesse naquele momento virar as costas para Ele, entrar no carro e ir embora, eu poderia ter feito isso.
Eu poderia ter ido embora, porque a vida é dele, é a minha vida, sabe, irmãos? Aí a gente separa muito isso. Ah, deixa ele viver para lá, deixa ele se virar para lá. E a gente toma uma direção e ele toma outra. Talvez ali tenha sido a última chance dele ouvir falar algo da parte do Senhor. E nós que somos servos do Senhor, irmãos, que temos a mensagem de salvação em nós, às vezes nós entramos nessa inércia e não abrimos a nossa boca para falar algo tão precioso. E o Evangelho, irmãos, quem está aqui nesta noite, quem está nos observando pelas redes, o Evangelho do Senhor, ele é algo simples. Jesus, ele falando assim, olha, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. O Evangelho do Senhor, irmãos, por mais que nós tenhamos que aprender a palavra, nós estamos aqui nesta noite para aprender, por mais que nós temos que aprender a teologia, nós temos que aprender, mas o Evangelho é coisa simples. Aceita Jesus como seu Salvador, que você tenha uma vida eterna com Ele, amém, irmãos? Hein, Ezequiel, vamos para frente então? Então, para iniciar, irmãos, eu queria que os irmãos meditassem nisso. Precisamos botar em nossa mente, botar nossa vida para funcionar. Oportunidade que o Senhor coloca na nossa frente, nós temos que aproveitar. Independente de onde você esteja, no hospital, em casa, no ônibus, no táxi, aonde nós somos, irmãos, embaixadores. E quem é embaixador representa uma nação. Amém? E a nossa nação é do céu. Amém? Vamos lá, Ezequiel, pode fazer a apresentação aí. Ezequiel está aí? Não, tá, né? Nós trouxemos, irmãos, aqui os slides, a lição de número 3 e a lição de número 4. Todo o conteúdo nós vamos passar aqui de uma forma bem resumida para os irmãos entenderem, mas o irmão pode ir acompanhando aí na sua apostila, tá bem? Está abrindo lá. Todos aqui estiveram nas 3 semanas, irmãos? Todos aqui tiveram presente nas 3 semanas ou vieram depois? Ou está vindo hoje a primeira vez? Quem está vindo hoje a primeira vez? Só não veio na primeira, né? Ah, então está na benção. Vamos lá, então? Deu, Ezequiel? Estamos aqui com irmãos alunos que já se estão frequentando desde a segunda aula, ou da primeira, alguns. E para a glória de Deus, aqui estamos aprendendo mais um pouquinho sobre discipulador. A importância de discipular, falar do amor de Deus. Pronto, aí. Para você que está em casa aí, não precisa nem da minha imagem não, tá? Não precisa dividir não. Acho que só a minha voz já resolve. Irmãos, só para quem não sabe de onde surgiu essa ideia, há uns 2, 3 anos atrás, um pastor passou por aqui e falou assim, vamos fazer um projeto por amor. Esse projeto por amor, qual é o trabalho que exigia? Pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor nas ruas, nas praças, nos bairros. E começou uma ideia, irmãos, que nós estávamos fazendo muito, levando a palavra e as pessoas aceitando Jesus. Aí surgiu o Além das Quatro Paredes, que alguns irmãos já devem ter escutado. Os jovens, os irmãos estão indo para as praças aí pregar o Evangelho, levando a palavra de Deus, representando o Evangelho e a igreja do Senhor. Vamos para frente? Perdeu de novo? Então, meus irmãos, o Por Amor ele surgiu com o intuito de nós ganharmos almas para Jesus. Está com alguma dificuldade? Deu certo ou não? Só um minutinho, meus irmãos, que é bom o slide, porque nós vamos acompanhando. Quer dar uma força lá, Júnior? Só para ver o que está acontecendo lá. Então, meus irmãos, aqui, só para nós iniciarmos aqui, porque vai iniciar justamente na palavra onde nós lemos. Mateus capítulo 28, versículo 19, fala assim, portanto, ide, vírgula, ensinai todas as nações, e aqui eu paro. A nossa prioridade aqui, meus irmãos, é fazer com que essas pessoas que estão aceitando a Jesus tenha a informação que é preciso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sou assembleano, irmãos, vou falar para os irmãos, há 48 anos. 48 anos eu sou assembleano, meu amado. Eu nasci na Assembleia de Deus. Nós temos uma fama de ganhar almas mesmo. Nós vamos para a rua, eu vim do Rio,
E lá no Rio o negócio era de estar na rua mesmo, evangelizando, ao ponto de 2 grupos de evangelização passar de uma igreja na outra, passando por outra, eles cumprimentando os irmãos e o povo caminhando. Só que nós tivemos uma dificuldade muito grande, irmãos, e na lição vai falar sobre isso. Nós ganhamos muitas almas, mas da proporção que nós ganhamos, nós não conseguimos sustentá-las na casa do Senhor, com ensinamento, com acompanhamento. E uma das coisas que faz com que isso não ocorra foi o que eu citei aqui na minha introdução: a falta de compromisso e de visão da igreja, ao ponto de chegar e falar assim: não, eu preciso estar junto com esse novo convertido, eu preciso ir na casa dele, eu preciso ligar para ele. Então, meus irmãos, aqui nós estamos com a ministração de número 3. Quem está com a lição aí, número 3 aberta? É isso mesmo? Objetivos da consolidação, não é o tema que nós temos aí? Objetivos da consolidação. Vamos para frente. Aí vai justamente na parte que nós lemos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, ide, ele nos manda. Aí tem uma vírgula. A gente sempre avança na leitura e esquece que tem um intervalo. Você respira e quando fala assim, fazei discípulos, ensina. A nossa obrigação hoje, meus irmãos, aceitou Jesus. O que acontece hoje? Pode falar, meus irmãos, o que acontece hoje? Sejam participantes aqui do trabalho aqui. Pode falar, meu amado. O que acontece hoje? Isso. Pronto. A irmã, para quem não está ouvindo pela falta do áudio, a irmã disse que as pessoas aceitam a Jesus e ela é deixada de lado. E é de fato o que acontece. Lembra que eu falei aqui que o assembleano, eu vou falar de nós da Assembleia, não estou falando de outra igreja. Eu vou dizer daquilo que eu vivi. É muito raro, irmãos, uma pessoa que aceita Jesus hoje, ela conseguir com as suas pernas, caminhando, indo para a casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o inimigo da nossa alma, ele entra e tenta de toda sorte parar esta pessoa, não deixando com que ela chegue na igreja, não fazendo com que ela vá na escola bíblica dominical, não fazendo com que ela leia a palavra. É raro a pessoa que tem, quando aceita Jesus, ele tem força para poder continuar. Por isso, irmãos, que nós temos que unir com este novo convertido. Pode ir passando isso. Aí o que me chamou a atenção nesse início de curso, no que está escrito aí na apostila. Os irmãos sabem o que é consolidar? Isso veio no coração do pastor Robson. Pastor, vamos fazer um trabalho para consolidar o novo convertido. Aí eu analisando direitinho o que significava a palavra consolidar. E aí a gente vê ali no português o que significa lá. É alicerçar, né? Estabelecer, estabilizar, firmar, fixar, fortalecer. O novo convertido hoje, irmãos, ele precisa se firmar. E se firmar onde? Na rocha. E a rocha quem é? É Jesus. Mas para isso, irmão, nós precisamos ajudá-lo. E quando nós pegamos assim o significado de uma palavra, para nós entendermos o que a consolidação tem que fazer com essa pessoa, é afirmar ela, é alicerçar ela na palavra, é trabalhar ela na oração. E nós vamos ver isso mais adiante no assunto da apostila. Princípios da consolidação, irmãos. Irmãos, estão vendo bem aí? Não dá para ver ou está apagado? Reproduzir. Vamos abrir aí, irmão, João capítulo 13, versículo 15. Quem pode ler para nós aí, rapidamente? João capítulo 13, versículo 15, é o que está na apostila. Toda essa referência bíblica está na apostila, tá, meus irmãos? É só para os irmãos irem acompanhando aí. Olha lá, está na TV. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos para frente. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então nós temos que ter, irmãos, o caráter de Cristo. Nós temos que fazer com que o novo convertido passe a entender que ele tem que ter o caráter de Cristo na vida dele. Lembra quando nós falamos aqui? Aprendei de mim,
Jesus falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem alguns atributos que o Senhor ele nos faz entender, irmãos, que praticando eles, nós vamos caminhando para o céu. A partir do momento que até o crente, ele esquece e começa a viver o mundo, e começa a viver as coisas que o mundo oferece, não participa do que o Senhor ensina através da sua vida, do que Ele passou por nós, do que Ele nos ensina através do seu andar, do seu caminhar, do seu falar. Porque muitos dos discípulos, quando andavam com Jesus, irmãos, eles aprendiam observando, eles aprendiam ouvindo, eles aprendiam na prática. Só que muitas das vezes nós não conseguimos fazer nada disso. O caráter do Senhor, ele tem que ser visto pelas pessoas lá de fora em nós. E eu creio, irmãos, na transformação completa. Se o camarada, ele aceita Jesus, ele bebia, ele não vai poder beber mais. Se ele xingava, ele não vai xingar mais. Se ele roubava, se ele mentia, se ele fazia coisas, se prostituía, nada disso vai fazer mais parte da sua vida. Por quê, irmãos? A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela passa a viver uma novidade de vida, aleluia. E nós precisamos entender isso e ensinar isso para essas pessoas. Então vamos voltar lá, irmãos. Reproduzir nas pessoas o caráter de Cristo. E nós temos, irmãos, que cuidar de cada novo convertido a permanecer na casa do Senhor. Isso está na apostila, tá, meus irmãos? Fazer a cada crente um gerador de discípulos. Os irmãos imaginem, irmãos, o trabalho que ia dar para o pastor Samuel, se cada crente da igreja, se cada um de nós trouxéssemos um novo convertido para a igreja. Nós temos aqui hoje um templo que cabe em torno de 500 pessoas. Se cada um de nós trouxermos uma vida para o Senhor, para nós cuidarmos dessa vida, nós duplicaríamos o número de pessoas aqui neste lugar. E eu sei que quando Pedro pregou, quantas almas se renderam aos pés do Senhor, irmãos? Quanto? 3.000 almas. Por um homem que se colocou na presença, na posição que nós devemos estar, irmãos, de pregar o Evangelho. Mas quando nós vemos essas pessoas aceitando Jesus, nós temos que cuidar delas. Fazer cada crente um gerador de discípulos. Olha mais à frente, manter a igreja, volta isso, manter na igreja e cuidar de cada pessoa que Deus colocar em nossas mãos. Se os irmãos estão aqui nesta noite, irmãos, eu louvo ao Senhor por cada vida de vocês que aqui estão hoje, nós que estamos aqui, e as pessoas que não puderam estar presentes, mas estão acompanhando pelas redes sociais. Eu louvo ao Senhor, por quê? Porque Deus colocou no coração dos irmãos a chama que está ardendo de ganhar almas, de ajudar o próximo. Porque a Bíblia, irmãos, um dos ensinamentos que Jesus trouxe foi esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos isso, irmãos, e começamos a trabalhar os demais mandamentos que o Senhor, que nós temos lá, nas tábuas de Moisés, todos os mandamentos que o Senhor nos dá, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como nós mesmos, irmãos, nós cumprimos tudo, nós conseguimos cumprir tudo. Mas muitas das vezes, irmãos, a iniquidade, a falta de amor, a falta de tempo, vou dar prioridade a outras coisas. E quanto isso, irmãos, eu tive esses dias, fui chamado por um irmão nosso aqui: pastor, nós precisamos socorrer uma moça, lá no Nova Era. E nós saímos daqui, fomos lá socorrer, fizemos um trabalho na casa desta moça, e ela ali aceitou Jesus. Caiu endemoniada, repreendemos o demônio na autoridade do poder que há no nome de Jesus, ela foi liberta ali, e o rapaz continua acompanhando ela. Irmãos, o inimigo, ele não está brincando, e nós precisamos fazer com que esses ensinamentos que o Senhor nos dá, porque o caráter de Cristo já está em nós, amém? Nós temos que praticar. Jesus andava, irmãos, pregando, Jesus andava curando, Jesus andava falando, explicando. E nós estamos fazendo, irmãos, alguma coisa? Eu vou falar de mim. Eu não estou fazendo nada, irmãos, o que eu poderia estar fazendo. Então, cuidar de um novo convertido, trabalhar a vida de alguém,
demonstrar amor por o próximo, porque isso é demonstrar amor pelo próximo, irmão. Alegria, olha, quando alguém vem aqui na frente, 2 jovens aceitaram Jesus esses dias aqui na nossa igreja. O meu coração, irmãos, transbordou de alegria, porque, primeiro que são jovens. Hoje a coisa mais difícil é ver um jovem aceitando Jesus, mas se tiver a força de levantar do banco lá atrás, vir aqui na frente, aqui, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. A minha alegria, irmãos, de ter visto aquilo foi tal, imagina do Senhor. E a responsabilidade de cuidar desses 2 jovens, não é do pastor Samuel, é de nós da igreja, dos jovens que abraçaram ele esse casal de jovens que vieram aqui na frente. Então a nossa preocupação maior tem que ser o quê, irmãos? Cuidar do próximo. Aceitou Jesus? Nós temos responsabilidade, nós daremos conta por essa vida, porque às vezes senta do nosso lado e passa o culto todo, a gente só dá uma olhadinha para o lado, deu a bênção apostólica, nós vamos embora para casa e acabou ali a nossa responsabilidade, vamos voltar à nossa vida rotineira. Mas o Senhor, Ele não quer isso. Ele fala, portanto, ide, vírgula, e ensinai. E nós estamos aqui nesta noite para poder praticar isso. Lição de número 3 está nos trazendo essa informação. Vamos para frente? Alguns tópicos, irmãos, para nós averiguarmos. Isso aí está na lição 3. Talvez vocês vão assim, pastor, o pastor Nelson já falou alguma coisa mais para frente, mas como é uma lição atrasada, ele vai nos dar alguns pontos que é necessário nós entendermos. Eu vou dar o exemplo de novo desses 2 jovens. Para nós identificarmos quando alguém aceita Jesus, irmãos, olha só, o tópico 1 fala sobre a verificação da aceitação de Jesus como seu Salvador. Toda vez que alguém se levanta e dá uma demonstração pública de que está aceitando, porque isso é bíblico, irmãos, ele tem que confessar da própria boca, tem que vir à frente, tem que ter testemunhas. Ela vem aqui, recebe a oração, esses 2 jovens vieram aqui receber a oração. Então nós temos que averiguar isso, porque muitas das vezes acontece o quê, irmãos? Isso acontece em algumas igrejas por aí. Às vezes o pastor termina de pregar, a pregação maravilhosa, e às vezes nós deixamos de fazer o apelo e chamamos os irmãos para frente para receber alguma oração. Isso acontece, às vezes por esquecimento de quem está ali em cima, a coisa passa batido, e aí vem um montão de gente aqui para frente, aí talvez aquele irmão que está, aquele cidadão, aquela moça, aquele rapaz está lá atrás querendo aceitar Jesus, ele está com o coração, a pregação foi no coração dele, mas ele não ouviu o pastor falar assim, vem à frente quem quer aceitar Jesus. Então ele fica ali naquela e vai embora, e não teve a oportunidade de se declarar diante de uma igreja, diante de várias pessoas que ela quer aceitar Jesus. Então tem que ter uma verificação, essa pessoa tem que demonstrar através da sua boca, através de palavras e diante de algumas testemunhas. Nós vamos falar aqui também sobre o processo administrativo, de como nós vamos cadastrar essas pessoas que aceitam Jesus lá na secretaria. Nós vamos falar sobre a forma de ensinar esses novos crentes, como está aí no slide. Nós vamos falar sobre o processo de santificação desses crentes, está aí na apostila, e desenvolvendo uma vida de oração. Quem vive hoje, irmão, sem oração? Falem para mim. Ninguém vive. Então esse processo da oração tem que ser ensinado a esses novos convertidos, tá bom? Vamos para frente? Vamos lá, verificação da aceitação a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está na apostila, tá, meus irmãos? Os irmãos estão acompanhando direitinho aí, não? Aqui é um resumo, mas os irmãos podem acompanhar pela apostila. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Senhor Jesus. Irmãos, se naquele dia foi publicado, alguém falou assim, quase 3.000 almas aceitaram Jesus, é porque teve uma demonstração naquele momento. Eles não saíram contando aleatoriamente, não. Eles viram alguma movimentação no meio do povo, que eles estavam alegres, felizes com a pregação da palavra, e ali eles se converteram ao Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor, ele nos traz uma referência de que nós estamos na igreja, nós temos que saber quem aceita Jesus, nós temos que identificar essas pessoas, e essas pessoas, através da sua declaração de fé, nós vamos ter a convicção de quem são essas pessoas. Isso acontece muito nas praças, né, irmão? Ô, meu amado, chegou aqui o nosso amado ali, irmão, fugiu o nome agora. Mauro, é Mauro? Fugiu o nome aqui, me perdoa. Acontece muito na praça, irmãos. Às vezes as pessoas vêm na frente da gente assim, cai de joelhos.
ali já é uma demonstração, irmão, de que a pessoa está se entregando ao Senhor. E por muitas das vezes nós não valorizamos isso, mas o ensinamento que nós temos hoje é para nós identificarmos essas pessoas. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, olha só o que diz lá em Mateus 10, irmãos: eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. É uma alegria, uma glória ou não é, irmãos? Quando nós vemos uma pessoa aceitando Jesus, e essa pessoa está confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é uma promessa para quem faz isso, de que um dia o próprio Deus, Ele ouvirá algo sair da boca do nosso Pai Jesus, do nosso Senhor Jesus, declarando que Ele é mais um filho. Aleluia. Então, meus irmãos, temos que ter esse cuidado de identificar as pessoas que aceitam Jesus. Processo administrativo. Secretaria da igreja, nós temos a Secretaria de Missões, já conversamos com o pastor Luiz também para poder fazermos uma recepção nossa aqui da igreja, para poder receber os novos convertidos. E para isso, irmão, nós temos uma ficha. Essa ficha toda a igreja tem. Quando aceita Jesus, uma pessoa vai aqui, separa aqui um tempinho no cantinho, pega endereço, pega contato, pega telefone, pega aonde a pessoa mora, quantas pessoas estão na casa, né? Um ponto de referência para chegar na casa da pessoa. Na ficha, vou até antecipar aqui, tem que ter um dado importante, que é se a pessoa quer receber visita sim ou não, né? Isso é importante estar anotado lá, isso é importante, isso está registrado na apostila dos irmãos. Vamos para frente. Aí vamos passar para o ensinamento. Então, os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Nós temos que identificar as pessoas que aceitam Jesus, elas têm que ser identificadas, elas têm que ter a declaração de fé delas exposta para todos que estão ao seu redor. Temos que fazer o registro dessas pessoas numa secretaria, ou de missões, ou da secretaria da igreja, enfim, vai ter uma ficha específica para isso, e ela vai receber um presente. Irmãos, uma pausa aqui, antes de nós entrarmos nessa parte do ensinamento aí. Eu sou assembleano, eu amo minha igreja, mas nós fomos em algumas outras igrejas, e eu tive na Lagoinha. Vou citar aqui porque não tem problema disso, o pastor Samuel é uma bênção na nossa vida, eu vou citar isso porque nós temos que aprender, irmãos. Essas pessoas, quando vão lá na frente, aceitam Jesus, elas são encaminhadas para um local, elas recebem uma Bíblia, elas recebem um presente, que até hoje eu não sei que presente é esse, mas sai com um presente lá de dentro, já sai sabendo quem é o discipulador dela, e lá no caso eles têm as células, né, de trabalho, já sabe qual é a célula mais próxima da casa dessa pessoa. Olha a organização, irmãos. E nós estamos fazendo o mínimo aqui para poder mostrar para os irmãos o quão importante esse trabalho, que muitas das outras igrejas que são, às vezes, neopentecostais, ou que são antigas, como a própria Batista, né, que já estão mais à frente, nós precisamos nos organizar. E é por isso que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, para nós falarmos um pouquinho desses assuntos aqui. Vamos para frente? Ensinando os novos crentes, vamos para frente. E perseveravam. Olha só o que diz lá em Atos 2, 42, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu grifei ali. E perseveravam aonde? Aonde, irmãos? Aonde que eles perseveravam? Não, mas na parte de cima. Perseveravam onde? Na doutrina. Isso. O que é doutrina, irmãos? Ensinamento da palavra. Ensinamento da palavra. Todo novo convertido não pode deixar de ter o acompanhamento nos cultos de ensino e na escola bíblica dominical. Na minha época, hoje aqui a nossa igreja tem também. Tem uma classe específica, com uma revista específica para o novo convertido. Aí eu pergunto para os irmãos, onde estão os novos convertidos? Aonde estamos nós para poder falar, pastor, quem me dá a lista de quem aceitou Jesus esse mês aí, que eu fui na escola dominical, a classe está vazia, não tem ninguém lá, né? Então, meus irmãos, o ensinamento bíblico é um ponto de partida para todos nós que estamos aprendendo. Porque o que a palavra de Deus é para nós, irmãos? Vamos lá, o que a palavra de Deus é para nós? É alimento, é bússola, é conhecimento. Tudo isso, irmãos, é para nosso crescimento espiritual, para nós aprendermos mais de Deus,
para alicerçarmos a nossa fé em Deus. Tudo isso a palavra de Deus traz. E por que não fazer com que essas pessoas que se achegam na igreja, comecem a ouvir da palavra? E outra coisa, irmãos, olha só o que diz lá em Atos ainda, e perseveravam o quê? Perseverando o quê? Unânimes, isso é o quê? Juntos, num só pensamento, num só modelo de trabalho, todos os dias, olha só o que a palavra diz, irmãos, todos os dias estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito, aprendendo todos os dias no templo. E nós precisamos, irmãos, dedicar isso. Vamos para frente. Ensinando os novos crentes na missão, e isso é para nós discipularmos essas pessoas. No dia, olha só, irmãos, as ações que nós temos que tomar quando uma pessoa aceita Jesus na igreja. No dia seguinte, o discipulador vai fazer o quê? Um contato telefônico. E hoje, irmãos, com a facilidade que nós temos, antigamente, os irmãos imaginam, eu tenho 48 anos, há uns 30 anos atrás, mal se tinha um telefone fixo em casa. Eu digo porque muito tempo na casa do meu pai, a gente viveu lá sem telefone. Depois de muitos anos, eu acho que eu já era jovem, aí chegou a linha telefônica lá na casa dele. Isso naquela época, a igreja crescia, irmãos, porque às vezes não tinha o telefone, não tinha nada disso, mas as pessoas iam nas casas. Talvez de uma forma meio truculenta, saiu mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ia lá buscar novo convertido. A igreja tinha culto no lar, irmãos. Quem lembra disso? As pessoas saíam e iam fazer, vamos fazer o culto na sua casa aqui, o novo convertido. Ah, pode? Pode. Então vamos fazer o culto aí. Nós íamos, irmão, eu lembro, eu era carregado para esses culto nas casas. E muitas das vezes ali surgiu uma igreja, uma congregação. A família toda aceitava Jesus no culto que acontecia dentro da casa do novo convertido. Mas hoje, irmãos, ali olha só, o discipulador simplesmente tem que pegar um telefone e ligar: filho, como é que está você? Você aceitou Jesus hoje? Como é que está o seu primeiro dia com Jesus? Olha só que coisa linda, irmãos, a oportunidade que Deus nos dá. E outra coisa, eu falei que há uns anos atrás nós tínhamos mal uma linha fixa dentro de casa. Hoje você tem Instagram, você tem Facebook, você tem o WhatsApp, você tem o telefone da sua casa, tem o seu celular que fala, que é uma bênção. E nós não usamos, irmão, nenhuma dessas ferramentas. Mas que o Senhor nos dê condição. Olha só, o discipulador preparará uma visita. Olha só o lance da visita. E lembra que eu falei na ficha, que na ficha tem que ter uma informação se a pessoa quer ou não receber uma visita, irmãos. Isso é importante. Olha só, mais uma ação. O discipulador convidará um novo convertido para frequentar os trabalhos da congregação do seu bairro. Vamos supor que esses dois jovens morem por aqui, que esteja alguma... Como é que dá o nome a esses alunos de universidade quando alugam um quartinho? Repúblicas. De repente estavam aqui, passaram na igreja, viram a palavra do Senhor, Deus tocou no coração, aceitou Jesus, mas moram aqui pertinho numa república. Você vai fazer o contato? Não, filho, você tem que ir lá na sede. Terça-feira tem culto de ensino, domingo tem culto da escola dominical, você tem uma classe para você, de novo convertido. E nós temos que, irmãos, fazer com que essas pessoas se acheguem ao Senhor. Vamos para frente. Desenvolvendo o companheirismo do discipulado. Isso está na apostila, tá, meus irmãos? Aqui eu só estou trazendo um resumo, para os irmãos não ter que fazer uma leitura cansativa. E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, pode me fazer o sinal aqui, parar. E se o Ezequiel tiver alguém em casa que esteja participando e vendo conosco essa live aí, pode mandar mensagem fazendo a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos responder aqui. Desenvolvendo companheirismo no discipulado. Olha só o que diz lá em Atos 2,46. Quem pode ler rapidinho aí, irmãos? Está na tela da televisão. Senão o pastor Juninho vai falar direto aí. Olha só. A palavra que está grifada ali, meu irmão, dá licença aqui que eu vou levar o microfone para ele lá. E quem quiser falar também. Som. 1, 2. Qual a palavra que está grifada ali? Juntos.
O companheirismo, irmãos, né? Você também, pessoal, eu falei aqui, você tem as redes sociais, falei sobre internet, falei sobre isso tudo aqui. Mas não quer dizer que você não tenha que estar junto e tem que estar unânime, juntos. A palavra de Deus fala que, olha só o que diz: e perseverar unânimes todos os dias nos templos e no partir do pão e em casa comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Nós precisamos, irmãos, trabalhar. O que a Bíblia fala? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não quer dizer que você vai ficar morando na casa do novo convertido, não, meu irmão. Você vai ter a preocupação de, se na ficha dele está falando assim, não, eu autorizo uma visita. E já foi dito aqui nas lições anteriores sobre a condição que você tem que chegar na casa desse novo convertido. Se é uma senhora, vai sempre dois. Não é isso que o pastor Robson ensinou aqui nas primeiras lições, ou outro pastor que disse? Tem que sempre dois. Vai o irmão e a esposa. Vai um jovem e uma jovem. Vai o líder da juventude e mais um. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, porque o que acontece, meus amados? O inimigo está rondando, ele quer pegar uma falha nossa, mas ele está repreendido, porque nós vamos hoje aprender aqui como tem que ser feito direitinho. Nós teremos companheirismo com o novo convertido, nós vamos aprender a ensinar juntos e trabalhar juntos a vida dele. Vamos para frente. Desenvolvendo o companheirismo do discipulado. O homem é um ser social, meus irmãos. Olha só o que diz ali o comentarista: por natureza, e necessita de pessoas para quê, irmãos? Para se desenvolver. Quando o novo convertido tinha algumas... Lá no mundo, irmãos imaginam, lá no mundo ele ia para o futebol aos domingos, para lá no campo jogar bola, ele ia para o clube, para a matinê dele, não tinha isso? Ele ia para os bailes, ele ia para o funk, ele ia para os bares beber, ele ia para as casas de prostituição. Isso aí era o meio social que ele vivia. Jesus trouxe ele para o seu reino, amém, irmãos? O que a Bíblia fala aqui que acontece? A mente dele é transformada, ele vive uma novidade de vida, só que o meio social dele muda por completo. Então aqueles amigos que ele tinha lá no futebol não serão mais esses amigos, por quê? Porque no domingo, ao invés de ele estar lá no campo, ele vai estar aqui na igreja, na escola bíblica dominical. Ao invés de ele estar numa terça-feira lá no bar, bebendo, xingando, brigando, ele vai estar aqui na igreja. Quantos irmãos nós vemos aqui às quintas-feiras aqui, quando acontece aqui o encontro com o pessoal do Bom Samaritano? Coisa linda, irmãos. Há um tempo atrás, esses irmãos que aqui estão cultuando ao Senhor na quinta-feira, estavam aí largados, mas o convívio social dele passou a ser quem? A igreja. Então, precisamos, irmãos, ser a referência para essas pessoas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Irmãos, tem que estar ensinando, tem que estar perto, tem que estar ligando. O que você está precisando, meu filho ou minha filha? Porque eles perderam, irmãos, todo o convívio que eles tinham. Pastor, eles vão deixar de ser amigos de alguém lá fora? Não vão deixar. Mas as práticas que eles tinham juntos, não vai ter mais. Então, nós passamos a ser a referência para esse novo convertido. O contato dele é nosso, ele vai estar junto com os irmãos dos jovens, que se for jovem, vai estar no retiro espiritual com os jovens, vai lá em BH com a juventude, ou ele vai estar trabalhando com os irmãos na limpeza da igreja. Eu digo isso, irmãos, porque quando a pessoa aceita Jesus, aquele primeiro amor, né, é que vontade de querer fazer tudo, é limpar, tirar do lugar, levar a caixa de som nas costas lá para a praça, fazer alguma coisa na igreja. Pelo menos isso era assim. E quando nós vemos esse amor aflorado nessas pessoas, nós temos que abraçar ela e falar: não, eu estou contigo, filho. Não vá, não. Você não tem mais amizade, amizade agora é nossa aqui, você é responsabilidade nossa, minha. Vamos para frente. Até aí, tudo bem, meus irmãos? Amém? Processo de santificação. Nós aprendemos aqui, quando ele aceita Jesus, a forma que ele tem que ser identificado. Ele vai na secretaria, faz a inscrição dele, ele tem que ser trabalhado no companheirismo, junto com a igreja, ele tem que ter amizade dos irmãos, e logo em seguida, irmãos, nós temos que ensinar para ele. Lembra que eu falei que se ele estava no futebol, ele não vai poder mais ter as mesmas práticas do que lá no mundo ele tinha. Se era um homossexual, o Senhor transforma, viu, irmãos? Homossexual, o Senhor liberta, viu, irmãos? O Senhor muda o cativeiro dessas pessoas, como já fez com muitos que eu conheço por aí.
Então, quando acontece isso, há um processo, irmãos, de santificação que tem que ser trabalhado nessa vida. Nós temos que ensinar ela na palavra, nós temos que ensinar ela a orar, nós temos que ensinar ela a se santificar, porque o próprio Jesus, ele foi um exemplo para nós. E eu falo isso, irmãos, de coração aberto, porque quando você entra numa sala de aula e você vê algum assunto novo de matéria, né? Você escuta aquilo e fica assim, meu Deus, o que esse moço está falando? Se o professor não explicar tintim por tintim do que está sendo aplicado na matéria, se você não prestar atenção no que está sendo explicado pelo professor, você não aprende. Então esse novo convertido, ele vem dessa forma para a igreja, irmãos. Muitos só escutam falar de igreja assim, pastor não presta, esses irmãos, pastores, irmãos doido, louco, não é isso? Não é assim que eles falam, pelo menos não chamavam assim, né? Esse povo da gravata que usa a Bíblia debaixo do braço, é assim que nós éramos identificados. E muitas das vezes isso era impregnado na cabeça dessas pessoas que estão lá fora. Eu não quero ser daquela igreja, não, que isso? Igreja aí coloca um montão de coisa, mas na realidade, quando ela vem, o Senhor traz ela, independente de onde tenha sido a conversão, seja na praça ou no hospital, porque o Senhor tem os seus meios de trabalhar, meus irmãos. Às vezes a pessoa aceita Jesus lá dentro de um funeral, perdeu alguém, um ente querido, o Senhor fala no coração dele, passa um irmão que eu já vi, tem pregadores de funerais aí, que chega, prega a palavra, e as pessoas estão ali com o coração aberto e falam, não, eu quero aceitar esse Jesus sim. E ele vem para cá de uma forma que talvez nem ele entenda, mas ele entrou aqui. E a partir do momento que ele entra, ele tem que entender tudo, toda a palavra. Ele tem que estar participando com os irmãos, porque força ele não vai ter, meus irmãos. Os irmãos têm visto o quanto de pessoas não crentes têm entrado nas igrejas hoje? Eu não vou falar nem da nossa aqui não. As pessoas estão sem força para entrar nas igrejas, para assistir um culto. Porque, na verdade, quando a gente vem para o culto, a gente vem prestar o nosso culto ao Senhor, não é isso? Quando a pessoa não crente vem à igreja, é porque o negócio está pegando demais, né? E a gente não sabe o nível das pessoas quando entram por aquela porta ali, meus irmãos. Uns estão querendo tirar a vida, outros estão querendo matar alguém, outros estão querendo, sair de algum problema crônico. Mas as pessoas não estão tendo força, o inimigo está cegando a vista dessas pessoas. E muitas das vezes nós temos que ir buscar. E quando elas vêm, irmãos, independente da condição onde ela aceitou Jesus, ela tem que ser ensinada. Processo de santificação, olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Quer ler, meu irmão? Você que está com o microfone, pode ler. Alguém vai ver o Senhor? Quem está falando isso é o pastor Junei, irmãos? É o pastor Samuel quando ele traz uma palavra como essa? Não, irmãos, é a palavra do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação. Você já tem que introduzir isso na mente do camarada, ou da irmã, ou do jovem. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Olha só isso, irmãos. Mas para a santificação. O Senhor nos chamou, irmãos, por uma obra de excelência. Quando nós falamos aqui sobre a pessoa que representa um país, o embaixador, o irmão já viu o embaixador chegar a representar um país numa reunião ministerial de bermuda, de camiseta? Não chega, irmãos, não chega. Ele tem que estar bem apresentado, ele tem que estar na condição, ele tem que ter o conhecimento do país dele e do país que ele está vivendo, do país que ele está vivendo e o país que ele representa. Nós estamos vivendo no mundo. Jesus, na véspera da sua crucificação, ele fez uma oração pelos discípulos. Olha, Senhor, eles estão no mundo, mas do mundo eles não são. Oh, aleluia! Eles estão aqui, mas do mundo eles não são. Nós estamos aqui, irmãos, mas daqui nós não somos. Nós somos peregrinos, isso, meu amado, nós somos peregrinos nessa terra. Então, meus amados, o processo de santificação tem que ser colocado diante do novo convertido. Mas, pastor, em que momento? Você vai ter o momento certo para poder. E outra coisa, irmãos, não vai também chegar e pá, na frente do novo convertido. Ele tem que ir devagar. Começa com ele, orando com ele, dobra o joelho com ele, vai na casa dele, abre a sua Bíblia. Eu vi olha só como é que Deus falou comigo através de uma figura, irmãos, uma imagem, uma pessoa sentada numa cadeira, com a Bíblia aberta, e um senhor, um rapaz do lado, com a Bíblia também aberta, como
dando uma referência de que os dois estavam estudando juntos a palavra. E muitas das vezes o processo de santificação, e na verdade muitas das vezes não, o processo de santificação começa aprendendo o quê? A palavra de Deus. Isso, olha que mensagem linda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que palavra maravilhosa, irmãos. Mas vamos para frente, que tem muita coisa boa para nós aqui. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vai, irmão Mauro, leia para nós. Dá para ler? Está sem óculos? Olha só. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmãos, a gente está falando, nós vamos falar da gente, calma, não vamos chegar lá. Mas enquanto nós estivermos do lado de uma pessoa que a gente ama, que é o novo convertido, que aceitou Jesus há pouco, está começando agora, você não vai dar uma feijoada, você vai dar primeiro um leitinho para ele, você vai passar uma coisa mais suave, vai devagarinho, e vai ensinando essas palavras que são simples, mas com uma verdade tão grandiosa, que a pessoa, irmão, lembra que eu falei aqui, que o evangelho não tem complicação, o evangelho é simples, né, minha irmã? Você fala algo como, olha só, a vereda do justo é como a luz, meu amado, como a luz da aurora. Já viu o dia amanhecendo? Ele vai amanhecendo devagarinho, o dia está meio turvo, né? Às vezes a coisa na vida do novo convertido é assim, ele começa meio turvo, assim, meio escuro, mas a luz do Senhor vai brilhando, o sol vai se pondo, e a vereda do justo é assim, até se tornar o quê, irmãos? Dia perfeito. E quando isso vai acontecer? Quando nós estivermos lá na glória com o Senhor. Lá na glória com o Senhor. E isso é simples passar para Ele. A santificação na vida do novo convertido é muito e mais do que necessária. Vamos para frente. Desenvolvendo uma vida de oração. Aleluia. Irmãos, me explica aqui, qual o crente que vence sem oração? Agora não tem. E vou falar, e quando aperta, o negócio dá aquele aperto, você pode ser aquele crente que nunca dobrou teu joelho, mas quando dá um apertozinho assim, a primeira coisa que você vai falar, você vai conversar com o papai. Ah, Senhor, por quê? Aí você é obrigado a fazer uma oração, mas aquela oração de socorro, é um clamor na verdade, né? Nós não vivemos, irmão, sem falar com o nosso Criador. Lá no início, lá no Éden, nosso Deus, ele se apresentava a Adão e Eva diariamente, tinha contato, e o novo convertido ele tem que aprender isso. Filho, olha só, você vai conversar muito comigo, mas tem uma conversa muito melhor que eu vou te ensinar aí, ó. Aí diz assim, lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e aonde, irmãos? Nas orações. Olha só, que coisa linda. Lá em Romanos 12, fala assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar onde? Na oração. Quando você pegar umas referências como essa e falar para ele, filho, olha só, nós precisamos orar, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter um diálogo com Deus. E vou falar para os irmãos, os irmãos estão me ouvindo aqui falar, né? Praticamente está sendo um monólogo, eu estou tentando trazer os irmãos para perto de mim, mas assim, é muito pouco, às vezes, o contato. Mas quando nós conversamos com Deus, irmãos, quando nós falamos, e tem uma instrução bíblica que manda a gente trancar a porta do nosso quarto e falar com Ele, e quando fala com Ele, tem um negócio, um mistério aí muito grande, irmãos. Quando você fala com o Senhor em secreto, quando você passa isso para o novo convertido, eu tenho certeza que no coração dele, que ele vem de um mundo, irmãos, que ninguém escuta ele. O inimigo, na verdade, faz ele de cavalo, não é isso? Faz com que ele faça as piores coisas do mundo e não tem com quem conversar. Quantas pessoas nós já vemos dando testemunho, irmãos, nas igrejas, que ele chegava às vezes de um baile, de se ter consumido drogas, entrado no seu quarto e naquela ilusão que o mundo colocava na cabeça dele, dava um negócio meio, ele ficava meio louco, não tinha com quem se apresentar, a família se afastava dele, mas quando ele aceita Jesus e vem para os braços do Senhor, irmãos,
Quando ele aceita Jesus e vem, se ele for um filho pródigo, o pai o receberá, colocará uma veste nova nele, um anel em seu dedo, colocará sandálias novas, aleluia. Quando ele vem, todo cheio de carrapicho do mundo, o Senhor faz essa transformação nele, limpa ele, banha ele, transforma ele. Se ele estava lá fora se prostituindo, ele vem para cá e adora o Senhor. Se ele estava lá fora nas drogas, ele vem para cá no bom samaritano e se levanta alegre e contente e adora o Senhor junto com a igreja. E ele tem que entender, irmãos, que essa conversa tem que existir. Lá no mundo, Satanás queria, na verdade, o que Satanás veio fazer, irmãos? Matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele veio para dar vida, e vida é abundância. E o que ele fala na sua palavra? Que ele estará conosco, nós lemos lá no início, até a consumação do século. Sabe o que é isso, irmãos? É estar do seu lado, é estar te observando. E muitas das vezes nós não usamos essa ferramenta ao nosso favor. Mas nós temos que passar isso para o novo convertido. Filho, você precisa orar. E muitas das vezes as pessoas vêm lá de fora. Eu conheci uma irmãzinha, assim, igual a nossa irmã, assim, de cabelo bem branquinho, lá em Contagem. Olha só o que ela falou comigo. Pastor Junei, eu era católica. Católica mesmo, e vim daquele ensinamento lá de trás, né, vi crescendo e tal, era fazer aquelas terço e Ave Maria, aquele negócio todo que eles têm, o processo dele lá, que são palavras vãs, palavras de repetições, irmãos. Quando nós aprendemos que quando nós falamos com Deus, você pode falar como se estivesse conversando comigo aqui agora, aleluia. Isso nós temos que passar para ele, para o novo convertido. E essa irmãzinha falou assim, chegou alguém, um crente, falou para ela, ó, Jesus, ele quer te salvar, ele quer te libertar. Mas ela deu uma confusão na cabeça dela, por quê, irmãos? Porque às vezes lá na igreja ela não tem o acesso à palavra de Deus. Olha só a importância, nós vimos ali que tem que ter acesso à palavra, ensinamento. E ela falou, ouviu o crente falar, e ela foi e procurou o padre. E quando ela foi no padre, ela falou, o crente falou isso comigo, isso é verdade? Aí o padre falou, é. E o padre é conhecedor, o padre é um teólogo, irmãos. Ele falou, não, está na Bíblia mesmo. E por que o Senhor não ensina isso para nós? Sabe o que aconteceu, irmão? Essa irmã saiu de lá, ela entrou na Assembleia de Deus, Missões, lá em Contagem, e ela está conosco até hoje lá. Porque ela teve acesso à palavra, ela teve acesso à verdade. E hoje ela não precisa do terço. Hoje ela dobra o seu joelho, hoje ela está no seu tanque fazendo o seu trabalho doméstico e ela está falando com o Senhor. Hoje ela está dentro da condução, indo para algum lugar no centro da cidade, ela está falando com o Senhor. Não precisa estar diante de uma imagem, não precisa nada disso, irmãos. É isso que nós temos que passar. Nós temos que falar, filho, você tem que perseverar em oração, você tem que estar ouvindo o Senhor falar contigo. Amém, meus irmãos? Nós já falamos aqui da santidade, nós falamos da necessidade da palavra para o novo convertido e a oração. Vamos para frente? Mais um pouquinho? Isso. Eu quero fechar a ministração 3 aqui, irmãos. O resumo da lição 3 é essa. Agora vamos ver o resumo da ministração da lição 4. Vamos para frente. Vamos para frente, pode passar. Esse foi o nosso versículo. Aí estamos falando agora, irmãos. Olha só o que diz. Não, volta lá. Isso. Olha o que diz aí os tópicos, irmãos. Vida de santidade, exercitando a compaixão de Cristo e conhecimento da palavra. Na lição de número 3, nós falamos do que precisa o novo convertido. Na lição de número 4, a lição diz do que nós precisamos para poder estar pronto para exercer essa função. Mas pastor, está tão parecido. Se o novo convertido precisa de santidade, nós precisamos também. Se nós precisamos exercer a compaixão de Cristo, e nós mais do que Ele, porque nós temos o conhecimento, nós vamos ver isso na lição hoje, e conhecimento da palavra. Vamos para frente. Vida de santidade, agora, irmãos, é do discipulador. Aí nós escolhemos aqui uma passagem bíblica lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que diz assim: eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para
para não poder ouvir, mas as vossas, o quê? Iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos ensinar para o novo convertido é através da nossa vida. E eu costumo dizer, e não é pecado isso não, viu? Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala, ó, sede meus imitadores, como eu sou de... Eu tive um pastor, irmãos, lá no Rio, que eu falava assim, gente, eu quero ser igual a esse homem aí. O homem orava de manhã, orava de tarde, ficava 2 horas no quarto em oração. Quando pegava o microfone, o Senhor usava ele de uma maneira assim, espetacular. E eu ficava assim, não, meu Deus, eu quero chegar nesse nível. Mas para isso, irmãos, eu tenho que deixar as iniquidades, eu tenho que deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia, Sabe o que acontece hoje, irmãos, nos nossos dias? Nós falamos aqui que essa igreja aqui, quando falou assim, vamos fazer um trabalho de discipulados, essa igreja deveria estar cheia. Mas por que isso às vezes não acontece, irmão? Ah, pastor, estão trabalhando, eu sei, eu também não pude vir na semana retrasada, porque eu estava trabalhando. Mas quando não acontece disso, que eu acho que seria a única justificativa plausível para não estar aqui, hoje, se você for na casa de muitos aí, estão em casa. Poderiam estar conosco aprendendo, porque falta o que, irmãos? Amor. E a iniquidade às vezes nos encobre a visão que nós deveríamos ter sobre o reino. E quando Isaías escreve sobre isso aí, meus irmãos, é tão sério, irmãos, isso aqui para nós agora. Isso para a minha vida. Irmãos, eu costumo dizer que quem está aqui na frente aqui não é a pessoa que está falando, é Deus que está usando a pessoa para nós. E eu quero ser um canal de bênção para alguém aqui nesta noite. Quando Deus nos abre essa visão de que o pecado tem que ser extinguido da nossa vida, para que nós ganhemos outras vidas através da nossa vida, sem precisar abrir uma boca, uma palavra, dar uma palavra, só pelo exemplo. O inimigo, Senhor, só pelo testemunho. Às vezes nós ensinamos, irmãos. Lembra que eu falei do pastor? Eu vi o pastor fazendo. Eu queria chegar naquela condição, só pela ação dele. Mas a minha alegria hoje, irmãos, que Deus trouxe a nós aqui neste lugar, para nós sermos assim, para nós espalharmos essas boas novas. Meu irmão, vamos deixar o pecado, vamos deixar de fofocar, vamos deixar de falar mal de A, de B, vamos falar de algo que tem necessidade. Tem uma pessoa que está precisando de uma visita, tem uma pessoa que está internada no hospital precisando de algo meu e seu. Josué perdeu, irmãos, uma batalha porque tinha pecado no meio do arraial. E às vezes nós entramos em nossas batalhas e as nossas iniquidades não nos deixam vencer. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, pastor, é um cursozinho de uma apostila fininha de 3, 4 páginas. O Senhor está falando aqui nesta noite que precisa de transformação, que precisamos de santificação, que precisamos, sabe o que é santificar, irmãos? Separação do mundo, é separar mesmo. E uma tristeza que me envolve muito, irmãos, que nós nos misturamos muito fácil. E eu vou falar aqui bem escrachado para os irmãos entenderem. Nós valorizamos muito o time de futebol, esquecemos do culto de ensino. Nós valorizamos vou dar um exemplo aqui, outro exemplo, a escola de samba, que tem muitos assim aí para fora. Não, hoje vai sair as notas lá dos desfiles. Meu Deus, não posso perder. Isso é o quê? O mundo dentro dele. Quando na verdade, irmão, nós temos que ser o quê? Separados, libertos, isso, meu amado. Eu estou gostando da participação dos irmãos aqui. Talvez alguém que esteja em casa não esteja ouvindo, mas os irmãos estão participando bem aqui. Nós temos que nos libertar, irmãos, disso. E a gente só vai ganhar aquele novo... Sabe o que é, irmão? Você chegar num lugar. E eu estou testemunhando aquilo que eu já vivi, viu? De chegar perto de uma pessoa, que uma pessoa está cheia de Deus. Até o cheiro dela é diferente, irmão. Parece que tem um óleo na pessoa, sabe?
E não estou aqui exagerando, não. A gente chega perto da pessoa que está na carne, a gente sente a mesma coisa. Mas quando a gente chega perto de alguém, vou deixar a senhora falar, com óleo da unção, que a pessoa ora, que a pessoa se separa, você sabe quando a pessoa é separada por Deus. Pode falar, minha irmã. Sim. Não deveria ser assim, né? Mas é Flamengo. É desse jeito. Isso é uma idolatria, minha irmã. Idolatria. E só complementando o que a irmã está falando, e talvez aqui alguém esteja, mas o que está falando lá? Está falando sobre a falta de fiação, né? Para quem está em casa ou que está ouvindo essa palestra, que às vezes, muitas das vezes, nós estamos faltando a unidade. A unidade. Se eu fizer um trabalho para me santificar, a igreja toda tem que estar na mesma fiação. É isso que a irmã trouxe aqui para nós. Fala, meu amado. Glória a Deus, glória a Deus. Esse áudio que o irmão está falando, o irmão está testificando aqui para quem não está ouvindo. O microfone está aberto aí? Não, né? Tá não. O irmão falou aqui sobre o que Deus fez na vida dele há 2 meses atrás, não é isso? 2 meses atrás. Então, meus irmãos, Deus quer libertar. E assim, olha só, nós estamos falando aqui, irmão, no curso para ensinar discipulandos, né? Pessoas novas convertidas. E nós temos que tratar a nós, irmãos, primeiro, sabe? Eu gosto de dizer o seguinte: quem nunca assistiu o jogo? Eu já assisti o jogo. Mas vou falar para o irmão, eu deixar Jesus por causa disso, não deixo não, Vala. Tinha 3? Amém, amém. Aí, graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Não, eu sei, irmão, qualquer tipo de ação nossa, irmão, quando a gente tenta se desvencilhar de alguma coisa que nos leva a pecar, é difícil, meu amado. Não, desvencilha. Vamos para frente aqui, ó. Olha só o que diz ali. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observe-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Isso aqui, meus irmãos, por que muitas das vezes a pessoa não quer ter a responsabilidade de, vou pegar essa situação aqui do novo convertido, por exemplo, porque para ele poder ensinar sobre santificação, irmãos, ele tem que se santificar primeiro. Aí você fala, a palavra lá em Mateus fala sobre isso, porque muitas das vezes a gente estamos aqui igual os fariseus, né? Muitos estão igual os fariseus.
está bonitão por fora, mas como o próprio Jesus falou, que está parecendo um sepulcro caiado. Está precisando ser trabalhado, ser consertado, ser renovado. Então, se você prega, você tem que viver aquilo que você prega. Se você ora, você tem que orar mais. Se você jejua, você tem que jejuar mais. Tem um hino que fala sobre isso, né? Um louvor. Então vamos para frente aqui. Vida de santidade para nós agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma... Olha só, irmãos, que versículo. De uma tão grande nuvem de testemunhos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta, meus irmãos? A salvação. E tem trabalho para ser feito, tem trabalho para realizar no meio dessa carreira, né? Não temos que fazer igual o apóstolo Paulo, combati no final, né, do seu trabalho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Às vezes, irmão, nós estamos na lida do dia a dia, e às vezes um time de futebol, às vezes uma escola de samba, às vezes o nosso carro, às vezes a nossa família, às vezes a minha casa, às vezes... Que isso, pastor? Irmãos, nós não podemos colocar nada acima do Senhor. Então a santificação é isso. Nós temos que ficar preocupados com aquele número, com a nuvem de testemunhos que está ao nosso redor. E nós temos que ser influenciadores, irmão, não sermos influenciados. Aí está uma diferença muito grande. Hoje muitos estão sendo influenciados, mas que Deus nos dê graça. Vamos para frente. Exercitando a compaixão de Cristo. Pode passar. Compaixão, irmãos, sentimento, olha só o que diz, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia. Olha só o que diz aqui, o que significa pela tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual, olha só, participação espiritual na infidelidade alheia que suscita um impulso altruísta que ternura para com o sofredor. Isso é compaixão, é sofrer. Vamos para frente. E sentir o que o próximo está sentindo. Exercitando a compaixão. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns atranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera um outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, 1 e 3. Vamos para frente. O amor é sofredor. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 13. Nós conhecemos bem essa passagem. Tudo suporta. Eu costumo dar um exemplo, irmãos, nesse caso aí. Eu sempre nessas aulas eu costumo citar isso para os irmãos entenderem. Tem uma pessoa, eu moro aqui, na casa do vizinho aqui do lado, e lá estoura uma briga, uma brigaiada e tal. Filho batendo no pai, filho correndo para lá, quebrando tudo, mulher gritando. E quem já não passou por isso um dia, né? De ter participado ou escutado alguma coisa parecida como essa. Aí você está aqui do lado de cá, você é um servo do Senhor. Aí você fica assim, que se exploda para lá, né? Não é assim que eles falam, meu irmão? Que eles se arrebentem lá, não quero saber disso não, isso é problema deles. Quando na verdade, você, como servo do Senhor, você tem que, Senhor, em nome de Jesus, repreenda aquele demônio que está lá. Repreenda em nome de Jesus. Você entra numa batalha, irmãos, que não é sua. Isso é compaixão. É você sentir, você como pai de família, sentir o que o pai de família do outro lado está passando. Ele perdeu a organização da sua casa, ele perdeu a ordem da sua casa, ele perdeu a moral com seus filhos, ele perdeu o respeito da sua esposa, ou vice-versa. E você está numa batalha espiritual ali, irmãos, intercedendo para que o inimigo seja repreendido dali.
Quando, na verdade, muitas pessoas que escutam, talvez até alguns crentes, vão falar, não, isso não é problema meu, não, deixa que eles se arrancam para lá. E uma hora vai acabar esse negócio, quando muitas das vezes isso acaba até em morte. Irmãos, exercitar a compaixão é justamente nós sentirmos a miséria do outro, né? Nós vemos a definição lá no português, o que significa compaixão. Vamos para frente. Olha só, exercitando a compaixão é não estimar-nos a nós mesmos, é despojarmos de nós mesmos, tomar forma de servos, fazermos semelhante aos homens, humilhar-nos, aproximarmos e considerar do outro maior. Isso, irmãos, nos torna hoje nessa condição de ter a compaixão de Cristo em nós, de sentir a compaixão pelo outro. Sabe, uma coisa que às vezes eu passo aqui dirigindo ali perto daquele hospital do câncer, e só sabe o que está acontecendo quem está passando o negócio lá. Eu passo ali na porta, irmão, não sei se os irmãos têm esse costume. Eu passo, Senhor, repreende essa enfermidade em nome de Jesus. Porque ali, irmãos, há sofrimento, ali dentro há dor, ali dentro é a esperança de... Só tem um caminho, a morte. E muitas das vezes, irmãos, muitos de nós, aí aproveitando a saúde boa que nós estamos tendo hoje, esquecemos. Olha a falta de compaixão, irmãos. Esquecemos de ir lá fazer a visita na cadeia. Tudo bem que lá o rapaz, ou a pessoa, a mulher, fez alguma coisa errada, que para a sociedade ele vai ter que pagar aquele crime lá dentro. Mas se coloca no lugar dela. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Nós temos que exercer essa compaixão. E quando nós exercemos essa compaixão, irmãos, quando nós vemos uma pessoa chorando, eu não sei os irmãos, quando eu vejo uma pessoa vindo por esse corredor aqui, ele vem aqui na frente chorando, como já aconteceu na praça, de nem ter tempo de terminar a pregação, a pessoa se joga em prantos no chão, né, irmão Mauro? Ajoelha na frente do púlpito ali, as pessoas às vezes em pranto. Aquilo me comove de uma tal forma como se fosse eu passando pela dificuldade daquela vida, e aquilo me dá força para orar por ela e falar, Senhor, repreenda e dá a vitória a ela em nome de Jesus. Porque se não tivermos essa compaixão, irmãos, quebrantado, e a gente não está vivendo, a gente não sabe da história dela, mas o Senhor sabe, e às vezes Ele traz na nossa presença para falar assim, filho, agora exerce a compaixão que eu exerceria se eu estivesse aí. Na verdade, nós somos representantes dele aqui na terra. Lembra que nós falamos sobre o caráter de Cristo? Se Ele estivesse, irmão, naquele lugar, na praça, onde a pessoa se deitou no chão ali, se estribuchando, porque alguma coisa está afligindo a vida dela, eu tenho certeza que se Jesus estivesse ali, alguém já leu esse livro? O que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Ele abraçaria aquela pessoa, colocaria no ombro e faria um milagre na vida daquela pessoa. E por que nós não fazemos, irmãos? Por que nós não procuramos uma pessoa que está necessitada? Nesse caso aqui no nosso curso, o novo convertido. A família está bagunçada, a dificuldade financeira, né, a falta de emprego. Por muito menos as pessoas têm se jogado embaixo de um trem aí fora, irmãos. É onde está a compaixão da igreja, onde está o amor pelo próximo, onde nós estamos, irmãos. Vamos para frente. Exercitando a compaixão, não ensinarmos. Vamos para frente, pode adiantar. Nós estamos já em cima do horário, vamos acabar exatamente às 9 horas, irmãos. Pode ir lá, pode ir para frente. Isso aí tudo está na apostila. Vamos para frente. Agora é o seguinte, irmãos, aqui, essa parte aqui eu queria fechar aqui. Conhecendo a palavra de Deus. E essa passagem bíblica fala muito no meu coração, por quê, irmãos? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. E eu já fui assim, mais novo, eu vi os mais antigos aconselhando, eu falei, meu Deus, como é que esse homem vai aconselhar? Imagina se fosse comigo. O que eu diria para essa pessoa? E eu fui crescendo, aprendendo de Deus, ouvindo a palavra, estando nas cultos de ensino, aprendendo, ouvindo os irmãos no aconselhamento. E surgiu a minha primeira oportunidade de poder, a pessoa pedir uma ajuda, um socorro e pedir uma palavra. Irmãos,
quando você está na dispensação do Senhor, acontece exatamente aquilo ali, ó. Vou ler para os irmãos. Mas aquele Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o que, irmãos? Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Se você veio no culto, se você está nos trabalhos, se você veio no culto de ensino, se você veio na escola bíblica dominical, você está ouvindo e meditando na palavra do Senhor, nas suas meditações em casa, diárias, essa palavra está guardada no seu coração. E é 1 milhão de palavras, não é isso, meu irmão? Deus tem uma palavra diferente para cada um de nós aqui hoje. Mas quando uma pessoa chega para você e começa a falar e você precisa, Senhor, é agora. Ele te faz lembrar, irmãos, uma palavra exatamente para a necessidade daquela pessoa. E nós não precisamos ficar preocupados do conteúdo, porque o conteúdo que dá, lembra que falou, foi com Jeremias, não foi? O profeta Jeremias, não diga que eu sou uma criança. Tudo que você disser, eu colocarei na sua boca. Não foi isso? Então, meus amados, não se preocupe diante de um novo convertido que talvez vai precisar de uma palavra sua. Se você está lendo a palavra, se você tem um conhecimento de Deus, você fala, filho, no mínimo você vai falar assim, vamos orar junto, ajoelha aí que eu vou ajoelhar com você. E começa a orar, irmãos. Mas o Senhor, quando você tem o Espírito de Deus, e está morando em você o Espírito Santo, Ele te faz lembrar tudo. Uma palavra, um aconselhamento, uma palavra direcionada do trono de Deus para a vida de alguém. Amém? Pode, meu amado, pode ler. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, e tudo quanto te mandar, falará. Olha só, que cumprimento. Diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar de Senhor. Glória a Jesus. Meus amados, vamos para frente. Tem mais? Salmo 119, versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Para frente. Santifica-os na verdade. O que é a verdade, irmãos? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu consigo abençoar se eu não tiver a bênção comigo? Não. Eu consigo ensinar se eu não tiver a palavra do Senhor comigo? Não. Então, a lição de número 4, a ministração de número 4 foi toda para nós. Precisamos nos santificar, precisamos exercer a compaixão. Pastor, como é que eu mergulho nisso? Começa a ler a palavra, começa a entender o que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para você. Se você passar pela rua, irmãos, eu costumo falar isso, e você vê uma pessoa deitada na sarjeta, e você não sentir nada, você tem que aceitar Jesus de novo. Eu tenho que aceitar Jesus de novo. Uma vez eu estava passando com um carro, irmãos, lá no São Pedro. Aí tinha um senhor, um bêbado, com as pernas, metade do corpo em cima da calçada e metade do corpo na pista, no ponto de ônibus. E as pessoas passando para lá e para cá, irmãos. E eu passei do outro lado da rua. Aí eu parei o carro, parei no sinal, fiquei olhando aquilo. E o ponto de ônibus, assim, o ônibus é um recuo, né? O ônibus normalmente ele recua para sair da pista principal. E as pernas dele ali. Eu parei o carro, dei a ré, encostei o carro, fui lá no cidadão. Eu falei, meu amigo, levanta daqui, você vai se machucar. Ele veio acordando, levantou, ele ficou de pé, me abraçou, falei que Jesus amava ele, coloquei lá no cantinho da calçada e saí. E se eu tivesse passado direto e no jornal, no dia seguinte, aparecesse assim, uma pessoa foi atropelada por um ônibus com as pernas, porque estava com metade do corpo na rua e metade do corpo na calçada. Como é que eu me colocaria diante do Senhor? Isso eu estou dando um exemplo simples, irmãos. Simples. Ia requerer, porque na verdade ele passou e ele me tocou, irmãos. Sabe, porque se eu passasse e desse não, isso aí
mas daqui a pouco ele levanta. E acontecesse alguma coisa, aí sim, Deus ia me cobrar. Então, meus amados, precisamos trabalhar a vida do próximo. Lá no capítulo, na lição de número 3, nós aprendemos tudo o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ensinar ao novo convertido. Na lição de número 4, nós aprendemos hoje aqui o que nós precisamos ter para poder dar para ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Quem está feliz por estar aqui nesta noite, irmãos? Olha, eu vou falar para os irmãos, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e pela participação. Espero que todos os pastores que passem por aqui tenham essa mesma receptividade dos irmãos em estar participando, em estar falando, em estar aprendendo juntos. Porque, irmãos, aqui nós estamos aprendendo juntos. Quem está aqui na frente não sabe mais, não. Nós estamos aprendendo juntos. Então, vamos cuidar, vamos ser discipuladores, vamos cuidar do novo convertido, vamos amá-lo como se fosse nós mesmos, como a palavra nos ensina, porque o ID do Senhor já foi dado, a ordem é essa. A irmã falou sobre chamado. Mas eu não tenho chamado. O ID não foi para um grupo de pessoas, não. O ID é para todos. Ensinar está no mesmo versículo, irmãos. Lembra? Portanto, ID, vírgula, ensinai. Então, não os pastores que vão estar ensinando, lógico, eles estarão fazendo o seu ofício aqui, ensinando o povo. Mas se nós tivermos a oportunidade de poder, irmãos, conduzir, irmãos, imagina que coisa gloriosa, você pegar uma pessoa cheia de carrapicho, olha, pensa comigo, irmãos, agora, você pegar uma pessoa cheia de carrapicho, trazê-la aqui, acompanhar, essa pessoa vai ser acompanhada pelo irmão, qual é o nome do senhor? Senhor, irmão Marinho, pastor Marinho, não? Pastor Marinho, vai ser acompanhado pelo pastor, e o irmão começa a trabalhar ela ali, dia após dia, vai entrando, discipulando e tal, chega no dia que ele se coloca na posição, pastor, ele vai falar para ele assim, ó, eu quero me batizar. Olha só, irmão, que coisa gloriosa. A família toda vem, o irmão está fazendo culto na casa dele, ele vem e se batiza. Aí aquele que ontem era um discipulando, ele está se preparando agora para ser um de nós e discipular outros. Que Deus possa abençoar, irmãos, que nós possamos manter o nosso coração aceso neste trabalho, em nome de Jesus, amém? O pastor, vem fazer essa oração, em nome de Jesus. Pode vem aqui fazer, para os irmãos que estão de casa, ver o Senhor, né? Isso, ver que tem gente aqui com a gente, a igreja está vazia não, graças a Deus. Deus abençoe o nosso irmão. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? O irmão só largou da camisa porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem a palavra de Deus, irmão, sem o conhecimento não há libertação. E é isso que nós precisamos, ter conhecimento para sermos libertos. Porque a palavra do Senhor é Ele mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é a palavra que liberta e dá vida. Soberano Deus eterno Pai. Senhor, somos gratos a Ti por este ensinamento nesta noite. Pai, pela vida do Teu Filho, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada ouvinte que ouviu esta palavra. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando e que através desta palavra também possa haver libertação e manifestação do Teu Espírito. Pai, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, pela vida de cada ouvinte, pela vida daqueles que estão aqui presentes e aqueles que não estão aqui, mas estão ouvindo a Tua palavra nos seus lares. Pai, nos dispensa debaixo de Tuas mãos santas, nos dê uma noite abençoada. Deus, que o Senhor possa, Pai, dar o término, Senhor, desta semana abençoado. É o pedido que nós pedimos a Ti e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Olha, vamos convidar os irmãos para estarem aqui, viu? Vamos disseminar essa palavra, irmão, está sendo uma bênção lá. Vamos estar na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, que todo o povo de Deus diga: Deus abençoe a todos, você que está em casa, em nome do Senhor Jesus.